Boa tarde, meus amigos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva agora e sempre. Que Ele nos abençoe e abençoe também os que não puderam estar conosco, nossos amigos, nossos familiares. Que todos sejam abençoados. Esta tarde falaremos sobre os anjos guardiães. Segundo a Gênese, o mundo existe há cerca de 6.000 anos. E durante todo este tempo, sempre existiu a crença nos anjos. Todas as religiões acreditam em anjos. E os anjos fazem parte dos espíritos. Anjos são espíritos de uma hierarquia mais alta que a nossa, mais elevada que a nossa. E eles são os emissários de Deus para nos proteger em nossa vida aqui na Terra. Falamos de anjos e falamos de espíritos. Pois anjos são espíritos. Então vamos falar um pouco sobre os espíritos. Os espíritos são divididos em 3 categorias. Primeira, segunda e terceira ordem. Na primeira ordem estão os espíritos perfeitos, que eles chamam de espíritos puros. Esses espíritos já percorreram todas as escalas de desenvolvimento espiritual. Eles possuem superioridade intelectual e moral em relação aos espíritos das outras ordens. Então, é primeira, segunda e terceira ordem. Em relação aos espíritos de segunda e terceira ordem, eles possuem possuem superioridade intelectual. Os espíritos puros e superiores não têm mais provas a suportar, nem a superar. Não precisam mais se submeter a provas. Eles já cumpriram toda a escala evolutiva. Eles só têm missões a cumprir a mando de Deus, porque eles são os emissários de Deus. Eles são os mensageiros de Deus aqui na Terra. Os anjos, os espíritos puros, alcançaram o grau de perfeição. O supremo grau de perfeição. Na segunda ordem estão os espíritos bons. Nós chamamos de os bons espíritos. Neles predomina o quê? Ainda o espírito sobre a matéria e o desejo do bem. Todos ainda têm provas a cumprir, a suportar, até que alcancem a perfeição absoluta e se tornem espíritos de primeira ordem. Eles são felizes, os bons espíritos são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que conseguem fazer, que conseguem evitar que façamos. Eles não sentem inveja, não sentem remorso, não sentem nenhuma das más paixões que fazem o tormento dos espíritos imperfeitos. Só sentem as boas paixões, que são o amor e a alegria. São isentos das emoções ruins. Nosso anjo guardião, nosso espírito protetor, está nessa categoria. É um espírito protetor de uma ordem elevada que tem como missão dada por Deus nos guiar no bom caminho, nos aconselhar, nos consolar nas aflições e nas provas da vida aqui na Terra.
Nossos anjos guardiães querem sempre nos ver felizes. Para isso eles nos orientam, nos intuem, mas nem sempre nós os ouvimos. E escutamos o assistente inferior, o assistente negativo, o espírito inferior, que vai nos inspirar. Para o quê? Para a briga, para a discórdia, para a bebida, para o jogo. O anjo guardião, o nosso espírito protetor, ele nos protege do berço ao túmulo. Ou seja, do nascimento até a morte. Nos acompanha depois da morte. Nos acompanha na vida espírita. E depois, muitas vezes, em várias reencarnações. Vimos os espíritos de primeira ordem, vimos os espíritos de segunda ordem, agora vamos ver os espíritos de terceira ordem. São os espíritos imperfeitos, chamados de espíritos inferiores. Neles predomina a matéria sobre o espírito e a inclinação a fazer o mal e a todas as más paixões, que são ciúme, inveja, orgulho, mágoa, tristeza, tudo isso. Tem também as boas paixões, que é a alegria e amor. Alguém tem alguma dúvida em qual categoria, em qual ordem nós estamos ocupando atualmente? É essa, né? Dos espíritos imperfeitos ou inferiores. Mas, se servir de consolo, os espíritos imperfeitos são mais evoluídos que os seres primitivos. Quer dizer, ainda existem espíritos mais inferiores do que os nossos. Todos nós, espíritos imperfeitos ou inferiores, temos como anjo da guarda um espírito de segunda ordem, um bom espírito. Nossos espíritos, nossos pensamentos, nossas ações, o tipo de entidade que nos acompanhará será sempre de acordo com a nossa vibração. Quando as más influências agem sobre nós, nos intuindo ao mal feito, é porque as atraímos pelo nosso desejo de praticar o mal. Com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, os espíritos inferiores, os maus espíritos, são atraídos para nós, para que façamos o mal. Mas Deus nos deu o quê? Ele nos deixou o livre-arbítrio, que é a livre escolha, a livre ação. Então, nós temos o comando, mesmo que sejamos mesmo que os maus espíritos, mesmo que haja mais influência sobre nós, nós podemos mudar o rumo desses acontecimentos e escolher trilhar o bem. Nós podemos, além do nosso anjo da guarda, ter outros espíritos ao nosso lado? Sim, nós podemos. Mas não vamos considerá-los como anjos protetores, pois são espíritos de terceira ordem, como nós, imperfeitos como nós. Para ser anjo guardião, como eu havia dito, o espírito deverá sempre ser de uma ordem mais elevada que a nossa. Então, quais são os espíritos que estão ao nosso redor, ao nosso lado, além do nosso anjo da guarda?
São chamados os espíritos familiares e os espíritos simpáticos. Espíritos familiares não são os espíritos pertencentes à nossa família. Não. Eles são chamados de familiares porque eles são familiarizados com o nosso pensamento, com a nossa vibração, com a nossa atitude. Se nós estivermos vibrando e pensando em coisas boas, nós vamos atrair espíritos familiarizados com pensamentos bons, com atitudes boas, com comportamentos bons. Se nós estivermos com maus pensamentos, nós vamos atrair espíritos familiarizados com o mal. Por isso, eles são chamados de espíritos familiares. Não são da nossa família, mas são familiarizados com o nosso pensamento, com a nossa vibração. Seu poder é bastante limitado. Por quê? Repetindo, por causa do nosso livre-arbítrio. Eles podem estar sendo atraídos pelos nossos maus pensamentos, mas se por acaso nós mudarmos de pensamento, né, mudarmos de vibração, eles se afastarão. Eles não são ruins, mas eles são levianos. Eles gostam de se ocupar dos detalhes da vida íntima. Por quê? Porque são espíritos imperfeitos, ainda sofrem influência da matéria. Às vezes, as pessoas perdem seus entes queridos e num momento de aflição, num momento de um problema grave que não conseguem resolver, ficam invocando estes seres, estas pessoas queridas, que não vão querer o nosso mal, mas ficam pedindo conselhos, falando dos problemas materiais que tem aqui na vida, né, nossa vida aqui, atual, e ficam pedindo conselhos a esses espíritos queridos, que foram nossos parentes, que nos querem o bem, mas não podem nos ajudar. Não, eles são tão imperfeitos como nós. Os espíritos simpáticos, que são outros espíritos que estão à nossa volta, além dos espíritos familiares e além dos espíritos protetores, existem os simpáticos. Eles sentem afeições particulares. E por quê? Porque por semelhança de gostos e sentimentos, tanto no bem como no mal. Então, eles sentem simpatia e como os outros, né, os familiares, eles também se sentem atraídos pelos nossos sentimentos, tanto do bem quanto no mal. Eles podem cometer equívocos respondendo nossas perguntas. Então, eu volto a dizer, não façamos consultas nem perguntas aos espíritos para que nós não sejamos enganados e não sejamos levados ao erro. Segundo o Livro dos Espíritos, há uma consideração que não se deve jamais perder de vista. Qual é? É que entre os espíritos, assim como entre os homens, há os muito ignorantes. Portanto, não vamos crer que todos os espíritos tudo sabem, só porque são espíritos. Lembremos sempre disso. Temos também à nossa volta, além do nosso anjo guardião,
além dos espíritos familiares, além dos espíritos simpáticos, temos também os espíritos imperfeitos perversos. Estes tentam nos desviar do caminho do bem. E eles agem por sua própria iniciativa. E não em virtude de uma missão. Podemos também repelir ou atrair estes espíritos perversos. Então, o nosso pensamento é tudo. A nossa ação é tudo. Para atrair ou repelir estes espíritos. Há um ditado que diz: diz-me com quem andas, que te direi quem és. No Espiritismo nós falamos: diz-me quem és e te direi com quem andas. Então, porque nós é que definimos quais os seres que queremos que nos cerquem. Se terão interesse por nós para o mal ou para o bem. Há mais seres desencarnados do que encarnados. Os que nos assistem têm algum interesse por nós. Sim. Segundo Paulo de Tarso, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. O que ele quis dizer com isso? Que nós estamos cercados por uma multidão de espíritos, vendo tudo o que fazemos e conhecendo nossos pensamentos. Se estamos fazendo bem e se estamos com bons pensamentos. Se estamos fazendo mal ou se estamos com maus pensamentos. Mas, voltando aos anjos, né, aos anjos guardiãs, como surgiram os anjos? Então, os anjos são espíritos elevados e são as almas dos homens que percorreram todos os graus da escala espírita, aquela escala evolutiva. Antes, porém, desses anjos atingirem o grau supremo, eles gozam de felicidade. Essa felicidade é relativa ao seu adiantamento. E a felicidade consiste no quê? A felicidade destes anjos, antes de atingir o grau supremo. Eles não ficam na ociosidade. Então, eles se sentem felizes porque eles realizam funções que Deus lhes confiou e por cujo desempenho eles se sentem ditosos, vendo nessas ações que eles estão realizando, né, um meio de progresso. Por isso, esse sentimento de felicidade. Alguns desses espíritos, antes de atingir o grau supremo, aceitaram suas missões sem murmurar. As missões designadas por Deus. E chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançarem a perfeição. Então, Deus não criou seres especiais gozando de eterna felicidade e isentos de obrigações para serem anjos. Não. Eles, então Deus não criou esses seres só para serem anjos, ao passo que nós, seres menos favorecidos, só alcançaríamos essa felicidade após anos de sofrimento e provas. Não. Todos os espíritos têm o mesmo degrau a subir, o mesmo trabalho
a concluir. Deus não dá mais a uns que a outros, pois ele é justo. Então ele não vai criar uma categoria especial só de anjos e outra categoria, que seríamos nós, de seres comuns, para, após anos de sofrimento e provas, aí sim alcançar essa felicidade. Não. Os padres da Igreja Católica, diferente de nós, ensinam que Deus criou seres exclusivamente para serem anjos e que são divididos em grandes hierarquias: serafins, querubins, arcanjos e anjos da guarda. Mas nós, na doutrina espírita, aprendemos e sabemos que todos os espíritos têm as mesmas funções e o mesmo desempenho a cumprir. Vai depender dos espíritos alcançarem a perfeição absoluta, né? Por quê? Porque um passo na direção do mal é um atraso para a alma, que vai sofrer as consequências e aprende a sua custa o que deveria ter evitado. Então está na terceira ordem, vai ser difícil passar para a segunda ordem e mais difícil ainda passar para a primeira. Vai depender do desempenho dos espíritos. Os nossos benfeitores espirituais, eles sempre querem o nosso bem e nunca fazem o mal. Se nós recebermos uma sugestão, percebermos no nosso íntimo que vem uma sugestão, uma intuição para o mal, quer dizer, uma sugestão errada, uma intuição para o mal, já podemos descartar a influência do nosso anjo guardião. Nosso anjo guardião jamais nos orientará para o mal feito. Sempre vai nos orientar para o bem. Mas eles não podem decidir por nós, nem podem impedir que nós soframos. Não. Então, se nós recebermos uma sugestão, uma intuição para um mal feito, e se nós fizermos este mal feito, nosso anjo guardião vai tentar nos intuir para o bem, mas não vai poder nos forçar a fazer o que nós queremos, se for o mal. Quantas vezes nosso anjo guardião nos orienta para olhar a criança no berço, para não fazer aquela viagem, para não seguir aquele determinado caminho, para não falar daquela maneira com aquela pessoa. Quantas vezes nosso anjo guardião nos orienta nesse sentido, mas nem sempre ouvimos, nem sempre. Uma pergunta: o nosso anjo guardião, ele nos abandona? Não. Nosso anjo da guarda não nos abandona. Ele pode se afastar momentaneamente, se perceber que nós não estamos seguindo suas orientações. Não uma ou duas vezes, não, porque isso é natural. Né? Nós somos espíritos imperfeitos. Mas, se a miúde nós continuamos não seguindo suas orientações, ele pode sim se afastar momentaneamente. Mas, se nós nos arrependermos e ele perceber que nós estamos arrependidos, ele volta para nos aconselhar, para nos proteger, para nos intuir no bem.
E como nós podemos invocar o nosso anjo guardião, se nós não sabemos o nome dele, se nós não o conhecemos? Podemos invocá-lo dando o nome que quisermos. E orar e meditar profundamente para nos sintonizarmos com ele. E finalizando, se quiserem se aprofundar no assunto, podem consultar o Livro dos Espíritos, no capítulo 9, Anjos Guardiães, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Também o Céu e o Inferno. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o Céu e o Inferno de Allan Kardec também. É capítulo 8, Os Anjos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Vamos fazer a nossa oração final. Querido Deus, espiritualidade amiga, que esteve coordenando os trabalhos desta tarde, nos intuindo, nos auxiliando, meu anjo da guarda, sempre ao meu lado, tenho muita fé no meu anjo guardião. Obrigada por mais esta oportunidade de estudo e de aprendizado. Graças a Deus, graças a Jesus, graças à espiritualidade amiga.